Vivemos um dos momentos mais perigosos dos últimos anos. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques diretos contra o Irã. Em poucas horas, o Irã respondeu atingindo alvos ligados aos Estados Unidos em diferentes países. O risco de uma guerra em larga escala no Oriente Médio acaba de aumentar drasticamente. A ofensiva coordenada, batizada de Operação Epic Fury pelos americanos e Leão Rugidor por Israel, atingiu o coração do poder iraniano. Relatos confirmam explosões em Teherã, Isfahan e Qom, focando em centros de comando e controle. O objetivo inicial parece ter sido paralisar a capacidade de resposta imediata do regime, atingindo diretamente infraestruturas da Guarda Revolucionária. Além dos centros políticos, instalações ligadas ao programa nuclear e de mísseis balísticos foram alvos de bombardeios precisos. Cidades como Karaj e Kermanshah também reportaram ataques aéreos pesados. Militarmente, destruir esses locais significa tentar neutralizar a espinha dorsal tecnológica do Irã antes que o país pudesse mobilizar seu arsenal defensivo. Imagens de satélite e vídeos que circulam nas redes sociais mostram danos significativos em complexos governamentais, incluindo o palácio residencial e escritórios de alto escalão. Esse tipo de alvo sinaliza que a operação não buscou apenas contenção, mas uma decapitação política e militar sem precedentes. O impacto psicológico de ver a capital sob fogo direto é imenso para a estabilidade do regime. A escolha desses alvos específicos importa porque eles representam a soberania e a força de projeção iraniana na região. Ao atingir bases de drones e silos de mísseis, os aliados tentam garantir que qualquer contra-ataque seja limitado. No entanto, a escala da destruição sugere que estamos diante de uma tentativa de mudança forçada de cenário e não apenas de um aviso diplomático armado. A motivação estratégica por trás desse ataque reside no colapso total das negociações nucleares que se arrastavam há meses. Donald Trump afirmou que a ofensiva foi preventiva, alegando que o regime estava a poucos passos de consolidar uma arma nuclear funcional. Para Israel, a percepção de uma ameaça existencial iminente foi o gatilho final para uma ação que vinha sendo planejada há anos. O cálculo político também passa pela necessidade de uma demonstração de força absoluta em um momento de instabilidade global. O timing parece ter sido escolhido para pegar o Irã em um período de transição ou vulnerabilidade interna, tentando forçar um levante popular ao destruir os símbolos de opressão do regime. É uma aposta de altíssimo risco que ignora as vias tradicionais de contenção diplomática. Existe também a questão do alinhamento entre Washington e Tel Aviv, que atingiu um nível de coordenação militar raramente visto. O envio prévio de porta-aviões e caças F-22 para a região já indicava que a paciência estratégica havia acabado. Para ambos os países, esperar mais significaria permitir que o Irã fortalecesse suas defesas antiaéreas e suas alianças com outras potências globais. Por fim, o ataque agora serve como um ultimato para toda a região. Qualquer nação que apoie o eixo iraniano deve estar preparada para consequências diretas. A ofensiva tenta redesenhar o mapa de influência no Oriente Médio através do choque e pavor. Resta saber se o cálculo de que o regime cairia sem uma guerra total será confirmado ou se o tiro sairá pela culatra de forma catastrófica. O cenário após as ondas de ataques dos Estados Unidos e Israel é de devastação em pontos-chave de Teherã e outras cidades industriais. Relatos iniciais que chegam de hospitais iranianos apontam para centenas de vítimas, entre militares da Guarda Revolucionária e civis que viviam próximos às zonas de bombardeio. Embora o governo tente controlar as informações, o número de mortos e feridos cresce a cada hora, gerando um clima de luto e revolta nas ruas.
A maioria das vítimas militares estava concentrada nos centros de comando que foram os primeiros alvos das bombas de precisão. Para o seu público, o dado impressionante é que mesmo com tecnologia para evitar danos colaterais, a escala da ofensiva foi tão grande que prédios residenciais vizinhos foram atingidos por estilhaços e ondas de choque. Isso criou uma crise humanitária imediata, com equipes de resgate lutando para encontrar sobreviventes em meio aos escombros. O impacto emocional dessas mortes é o combustível que o regime está usando para mobilizar a população. O governo iraniano já declarou esses mortos como mártires, prometendo que o sangue derramado não ficará sem resposta. Esse saldo de vítimas é o que impede, por enquanto, qualquer tentativa de conversa diplomática, pois a opinião pública interna exige uma retaliação à altura da dor causada. Além das vidas perdidas, a destruição de infraestruturas básicas, como estações de energia perto dos alvos, deixou milhares de pessoas no escuro. O custo humano dessa operação não se mede apenas em corpos, mas no pânico de uma população que hoje não sabe se haverá uma nova rodada de ataques ao anoitecer. É o lado mais cruel da guerra que os mapas de inteligência nem sempre mostram. A retaliação iraniana foi imediata e pulverizada, provando que o regime ainda mantém capacidade operacional, mesmo sob bombardeio. Mísseis balísticos e drones foram disparados em direção a Israel e contra diversas bases americanas espalhadas pelo Golfo Pérsico. O governo iraniano declarou que qualquer país que ceda espaço aéreo para os agressores será considerado um alvo legítimo de guerra. Países como Bahrein, Catar e Jordânia sentiram o peso dessa resposta, com explosões relatadas perto de instalações militares importantes. O Irã utilizou sua tática de defesa móvel, lançando projéteis de diferentes pontos do país para dificultar a interceptação total pelos sistemas de defesa. Essa dispersão da retaliação força os SA a dividirem seus recursos de proteção por todo o mapa regional. A mudança no conflito é clara. Deixamos de ter uma guerra nas sombras para entrar em um confronto aberto e multidirecional. Ao atingir aliados regionais, o Irã tenta criar um custo político e econômico insuportável para os vizinhos que apoiam a presença americana. A mensagem é que ninguém no Oriente Médio estará seguro enquanto o território iraniano estiver sendo atacado. Este cenário transforma o conflito em uma crise de soberania para várias nações árabes, que agora se veem no fogo cruzado. A retaliação iraniana não busca apenas destruir alvos militares, mas gerar pânico e paralisia econômica. Com o céu da região fechado e mísseis cruzando fronteiras a cada hora, a escalada regional que todos temiam já é uma realidade amarga e presente. A notícia de que explosões foram ouvidas em Dubai e Abu Dhabi enviou ondas de choque por todo o mercado financeiro mundial. Como um dos maiores centros de turismo e negócios do planeta, qualquer ameaça aos Emirados Árabes Unidos muda completamente a percepção de risco. O impacto de detritos de mísseis ou ataques diretos na região de Palm Jumeirah quebra o mito da bolha de segurança dos Emirados. Se Dubai se tornar um alvo constante, o fluxo de capitais e o comércio internacional podem sofrer uma retração imediata e severa. Empresas globais que operam no Oriente Médio usam a cidade como sede justamente pela sua estabilidade política e segurança física. Ver o céu de Dubai iluminado por interceptações aéreas é um sinal de que as regras do jogo econômico mudaram para pior de um dia para o outro. Atingir centros financeiros é uma tática iraniana para globalizar o custo da guerra, fazendo com que o mundo inteiro sinta a dor da instabilidade. A ameaça a infraestruturas civis e turísticas em locais tão vitais força uma pressão internacional imediata sobre Washington para que o conflito seja contido. O pânico entre turistas e expatriados em Dubai é um ingrediente novo e explosivo nesta crise. Mundialmente, Dubai é o símbolo da prosperidade do Golfo. Ver essa prosperidade sob ameaça de mísseis balísticos é um golpe na confiança dos investidores. Isso pode acelerar uma fuga de capitais e aumentar os custos de seguro para navegação e transporte aéreo global. O risco de guerra, que antes parecia distante das metrópoles de vidro e luxo, agora bate à porta dos arranha-céus mais altos do mundo. O ataque iraniano contra as bases americanas representa o confronto mais direto entre as duas potências desde a crise de 2020.
a 5ª Frota dos Estados Unidos, sediada no Bahrein, e a enorme base aérea de Al-Udeid, no Catar, foram alvos de barragens de mísseis. O peso simbólico de atacar o centro nevrálgico do comando americano na região indica que o Irã não pretende recuar, apesar das perdas internas. Militarmente, esses ataques buscam degradar a capacidade dos Estados Unidos de lançar novas ondas de bombardeios contra o Irã. Ao atingir centros de apoio logístico e comunicações, o regime tenta criar um atraso operacional na máquina de guerra americana. O uso de drones suicidas em conjunto com mísseis balísticos testou ao limite as defesas Patriot e os sistemas navais estacionados no Golfo. Entrar em conflito direto com bases americanas significa que o Irã aceitou o risco de uma resposta militar total dos Estados Unidos. Não se trata mais de milícias por procuração, mas das forças regulares iranianas desafiando a maior potência militar do mundo em seu próprio quintal. Esse movimento força o Pentágono a decidir entre uma invasão em larga escala ou uma campanha de ataques aéreos de longa duração. O impacto estratégico é imenso, pois mostra que nenhuma base na região é invulnerável, independentemente da tecnologia de defesa. Isso gera uma pressão política interna nos Estados Unidos sobre o custo humano e financeiro de manter tropas em alvos tão expostos. A guerra direta agora é um fato, e a presença militar americana no Oriente Médio entrou em sua fase mais crítica e contestada de toda a história recente. Enquanto as bombas caíam, uma pergunta tomou conta do mundo. Onde está Ali Khamenei, o líder supremo do Irã? Rumores de que ele teria sido atingido no palácio ou que teria fugido para um bunker secreto na fronteira com a Rússia ganharam força. O fato de ele não ter aparecido na TV estatal imediatamente após os ataques criou um vácuo de liderança que paralisou partes do governo por horas. Com a morte do líder supremo, o Irã enfrenta o risco real de guerra civil interna, com diferentes generais tentando assumir o controle do exército. Para o espectador de um canal de polícia e segurança, esse é o momento de maior perigo. Um país armado até os dentes, mas sem ninguém no comando para segurar o freio. Imagens de satélite mostram que o complexo onde o líder costuma ficar foi severamente danificado, o que alimenta a teoria de que o ataque foi uma tentativa direta de cortar a cabeça do regime. A dúvida sobre quem manda no Irã agora é o maior mistério dessa guerra. Com o trono vazio, a resposta militar do Irã pode se tornar desordenada, com unidades disparando mísseis sem autorização superior, o que levaria o mundo a um ponto sem volta. Se o Irã sentir que vai perder a guerra, ele tem uma cartada final que faz o mundo inteiro tremer: fechar o Estreito de Hormuz. Por esse pequeno canal passa quase todo o petróleo que move a economia global. O plano iraniano é simples: se eles não puderem vender o óleo deles, ninguém mais vai vender o seu, travando a economia de países que nem estão envolvidos no conflito. Fechar o estreito não exige grandes exércitos, apenas minas navais e mísseis lançados da costa. Para você que acompanha a segurança, imagine o caos. O preço da gasolina dobraria em poucos dias, a comida ficaria mais cara e o transporte mundial entraria em colapso. O Irã sabe que o mundo tem estômago fraco para crises financeiras e usa isso como um escudo humano econômico. Os Estados Unidos já avisaram que qualquer tentativa de bloquear o estreito será respondida com força total da Marinha, mas limpar as minas do mar é um trabalho lento e perigoso. Enquanto isso, navios petroleiros ficariam parados, com medo de serem afundados. É uma queda de braço onde o prêmio é a sobrevivência da economia moderna como a conhecemos. Essa ameaça coloca pressão em todos os líderes mundiais para que forcem um cessar-fogo. Ninguém quer pagar 10 ou 15 reais no litro da gasolina por causa de uma guerra no Oriente Médio. O Estreito de Hormuz é a arma nuclear econômica do Irã, e eles parecem mais do que dispostos a usá-la se o regime estiver prestes a cair. A China é talvez a nação mais desesperada para que essa guerra acabe logo. O motivo é puramente financeiro. Os chineses dependem desesperadamente do petróleo iraniano para manter suas fábricas funcionando.
Se o fornecimento for cortado por causa das bombas americanas, a economia chinesa, que já não vive seu melhor momento, pode entrar em uma espiral de crise sem precedentes. Diplomaticamente, a China está em cima do muro, mas com uma inclinação perigosa. Por um lado, eles condenam os ataques dos Estados Unidos, chamando-os de agressão imperialista. Por outro, não querem se envolver militarmente para não perder o comércio com o Ocidente. O papel da China agora é o de um mediador, que no fundo só quer que as torneiras de petróleo continuem abertas. Nos bastidores, Pequim pode estar ajudando o Irã com inteligência e tecnologia para detectar os aviões americanos. Eles veem o Irã como uma peça importante para desafiar o poder dos Estados Unidos no mundo. Se o Irã cair e for substituído por um governo amigo dos americanos, a China perde seu maior aliado na região e vê sua influência global diminuir drasticamente. A grande dúvida é: até onde a China vai para proteger o Irã? Eles podem começar a fazer pressão econômica sobre os Estados Unidos ou até enviar navios para escoltar petroleiros, o que colocaria as duas maiores potências do mundo frente a frente no mar. A China não quer a guerra, mas não pode se dar ao luxo de deixar o Irã ser destruído. Donald Trump apareceu publicamente para assumir o protagonismo da situação com seu estilo direto e agressivo. Ele afirmou que o ataque foi uma limpeza necessária e que o mundo será mais seguro sem a ameaça nuclear iraniana. Para o público de política, o recado de Trump é claro. Ele quer ser visto como o líder que resolve problemas que outros governantes deixaram crescer por anos. O discurso de Trump foca na ideia de que os Estados Unidos não querem uma guerra eterna, mas sim um golpe rápido e mortal que paralise o inimigo. Ele está usando o conflito para mostrar força interna, provando aos eleitores que é capaz de tomar decisões difíceis que outros evitariam. A lógica dele é simples: bata tão forte que o adversário não consiga mais se levantar para pedir revanche. Por trás das palavras fortes, existe um cálculo de risco. Trump sabe que uma guerra longa e com muitos soldados americanos mortos seria um desastre para sua popularidade. Por isso, ele foca em ataques aéreos e tecnológicos, tentando manter as mãos dos Estados Unidos limpas de uma invasão por terra, que é onde o custo político e humano costuma ser mais alto. Entretanto, críticos dizem que essa postura pode isolar os Estados Unidos de seus aliados históricos, como a Europa, que temem as consequências de um Irã em chamas. Trump parece não se importar com as críticas diplomáticas, focando apenas no resultado militar imediato. Para ele, o objetivo é ditar as regras do jogo e forçar o Irã a uma rendição total ou ao colapso completo do sistema. Estamos em uma encruzilhada onde só existem 3 caminhos possíveis, e nenhum deles é simples. O primeiro é um acordo forçado pela pressão internacional, onde o Irã aceita parar seu programa nuclear em troca de os ataques pararem. Mas, com tantas mortes e destruição, a honra do regime iraniano dificulta muito qualquer tipo de aperto de mão com o inimigo americano neste momento. O segundo cenário é a escalada para uma guerra regional ampliada. Se o Irã decidir atacar Israel com tudo o que tem, e Israel responder invadindo o Líbano para destruir o Hezbollah, o Oriente Médio inteiro vai pegar fogo. Isso envolveria a Turquia, Rússia e Arábia Saudita, transformando o que era um ataque pontual no início da tão temida Terceira Guerra Mundial. O terceiro caminho é o colapso interno do Irã. Com a liderança sumida e o exército enfraquecido, o povo iraniano pode ver uma oportunidade para derrubar a ditadura religiosa. Seria um cenário de caos total no início, mas que poderia resultar em um novo país no futuro. O problema é que o preço deste novo país seria pago com muita violência e anos de instabilidade na região. No fim das contas, a decisão está nas mãos de poucos homens poderosos em Washington, Jerusalém e Teherã. E você? Qual a sua análise sobre essa situação que pode mudar a sua vida e o preço de tudo o que você consome? Você acha que estamos perto de uma trégua ou que o pior ainda está por vir e o mundo não será mais o mesmo? Comenta aqui embaixo sua opinião. Vamos acompanhar cada passo desse conflito.